Já vou começar esse vídeo parafraseando Brandon Sanderson e dizendo que o melhor método para você escrever um livro é aquele que te faz continuar escrevendo. Então, se você é arquiteto, jardineiro ou paisagista ou qualquer outra coisa, não importa. O que importa é descobrir o que funciona para você e não se encaixar no molde e achar que tá fazendo tudo errado quando a sua criatividade começa a vazar por ele. Oi, eu sou a Lara e falo sobre histórias, ensino escrita criativa. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, já se inscreve e ativa o sininho. Teoricamente, o escritor arquiteto é aquele que planeja tudo antes de começar a escrever um livro. Ele sabe cada ponto principal do livro. Não só onde começa e onde termina a história, mas tem um planejamento quase que como uma planilha do Excel, assim, ou literalmente uma planilha do Excel mesmo, de cada capítulo, onde ele deve começar e onde ele deve terminar a escrever, tudo. Também, tecnicamente, o escritor jardineiro é aquele que escreve tudo como ele dá na telha. Tem uma ideia e começa a trabalhar nela para ver onde tudo vai levar ele, sem planejamento, de forma mais livre. Já o paisagista é aquele que faz um pouco dos dois. Planeja um pouco aqui, escreve um pouco ali. Qual a forma correta ou qual o seu signo? Arquiteto, paisagista ou jardineiro? Não sei, porque não é sobre rótulos que eu quero falar hoje, mas sim sobre processo criativo e sobre se permitir testar as coisas. De uma forma um tanto nichada, criou-se essa percepção de que só existem 2 ou 3 tipos de escritores, e todo mundo se encaixa em um desses tipos perfeitamente. E ao mesmo tempo, ao meu ver, foi se perdendo essa característica tão importante que a autodescoberta e a tentativa possuem na escrita criativa. E veja, eu não acho que tenha problema algum se identificar mais com uma ou com outra nomenclatura. Não é nisso que está a minha crítica. Mas sim no momento em que a gente se agarra tanto a essa nomenclatura que não se permite ver que talvez nós nos beneficiaríamos de um pouquinho do que o outro lado tem a oferecer. Principalmente se a gente se considera arquiteto ou jardineiro 100%. Por exemplo, se você planeja demais um livro a ponto de nunca conseguir escrever, de não ter uma cena, um capítulo pronto há muito tempo, e isso te incomoda, porque você só tem um planejamento infinito que nunca acaba, talvez você precise tentar um pouco mais de jardinagem, principalmente se isso tá te deixando frustrado com a escrita e te afastando dela. E a mesma coisa, se você é um escritor jardineiro que não planeja nada, mas chega no meio do livro e não sabe mais o que fazer, ou então chega no final do livro, mas sente que as cenas elas estão desconexas e você não sabe muito bem o que você fez ali. Talvez para você, planejar algumas coisas não seja tão ruim assim, afinal de contas. Eu gosto de falar sobre se tornar um pouco mais paisagista quando necessário. E isso é sobre adquirir mais consciência durante o nosso processo criativo. Sobre aos poucos entender o que precisa ser feito, o que está nos travando e os caminhos possíveis para tentar sair daquele espaço onde a gente não sabe o que fazer. Buscar esses caminhos, às vezes, não dentro daquilo que a gente acha que precisa buscar, né? Não dentro, por exemplo, do escritor arquiteto, de mais planejamento, mas sim de um pouco de escrita. Ou não dentro de ser mais jardineiro ainda, mas sim buscar algo talvez diferente. Essa flexibilização pode ser difícil, mas ela é muito importante porque quase ninguém é 100% uma coisa ou outra. Quase ninguém é 100% arquiteto ou 100% jardineiro. Nós flutuamos entre os dois, muitas vezes mais perto de um do que do outro, mas encontrando sempre as ferramentas que nos auxiliam de verdade, principalmente através da leitura e do estudo. Sei que essa pode não ser a resposta mais legal de ouvir, pode ser mais legal clicar em um vídeo e definir, é isso, eu sou arquiteto, ou eu sou jardineiro. E se isso funciona para você, tudo bem, continue. Mas se você é como eu e não curte muito uma limitação completa sobre si mesmo, eu espero que esse vídeo, essa conversa tenham feito sentido para você. E é claro, a gente sempre pode buscar métodos, gente. É uma coisa que a gente tem que falar mais sobre, métodos, porque existem métodos mais voltados para pessoas que preferem escrever do que ficar planejando, métodos de planejamento que envolvem mais escrita do que pegar uma planilha do Excel e colocar o que você quer que aconteça em todos os capítulos, por exemplo. Esse é um método, por exemplo, que eu ensino lá na Academia de Histórias Fantásticas, onde a gente aprende a construir a base da história e tudo com muita escrita, já com muita mão na massa mesmo, porque eu, particularmente, sou um pouco mais jardineira do que arquiteta, apesar de me considerar paisagista, e eu sei como a falta de um guia, a falta de um mapa, muitas vezes acaba travando a gente, mas como também algo muito travado, muito específico, muito formulazinha, sem espaço para criatividade, também pode fazer a mesma coisa e travar a gente. Por isso,
eu criei a Academia de Histórias Fantásticas para a gente poder falar sobre métodos, falar sobre esse método principalmente, que é o meu favorito, onde a gente planeja um livro escrevendo com especificidade, com aprofundamento de personagem, de protagonista, de história. Você pode assinar o curso a partir de R$ 34,90 por mês, são mais de 17 aulas que você pode ter acesso e assistir da forma que você quiser, onde você quiser e quando você quiser. O link tá aqui embaixo, tem uma aula gratuita para você conhecer. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!